Boa noite, gente. Olá! Pra quem não me conhece, né, eu acho que muita gente aqui me segue no Instagram, mas meu nome é Carolina, eu sou médica pediatra e o meu propósito aqui é ajudar mamães, principalmente mamães de primeira viagem, aí que estão com muita angústia, muito medo, a estarem preparadas para cuidar dos seus filhos desde a gestação, que tem muito que ser feito, até os 2 anos de vida do bebê, que é o famoso 1000 dias. Hoje a programação da nossa live, da nossa conversa, é falar algumas recomendações e informações que você precisa saber antes mesmo de ter o seu bebê ou logo ali no comecinho, nos primeiros 1, 2 meses, que vão te ajudar bastante. Para evitar desgaste, evitar preocupação à toa, evitar estresse. Eu sei que se preocupar é uma coisa instintiva da maternidade, né? Mas muita coisa, gente, vocês vão ver que dá para ser evitada, ou melhor, dá para ser antecipada. E quando você antecipa que algo vai acontecer, ou você evita, ou então na hora que acontece você fala, já sabia que isso ia acontecer. E aí deixa de ser uma preocupação. Porque preocupações vão surgir, mas imagina você poder ter metade das preocupações que você teria. Já é uma grande ajuda, né? Ó, então o tema da nossa live hoje é o que você precisa saber nos primeiros 3 meses de vida do seu bebê. E o que acontece nesses primeiros 3 meses que é comum a todos esses bebês? A esterogestação. Vocês já ouviram falar sobre esterogestação? É um conceito muito importante para quem ainda está gestante e para quem ainda está vivendo nesses 3 primeiros meses. Porque a esterogestação, gente, é tudo que esse bebê vive. É como ele se sente, é o que a gente espera do desenvolvimento dele, é como ele se comporta, é o que você precisa saber para fazer ele dormir melhor, para fazer ele se acalmar com mais facilidade. A Mila falou, meu bebê tem 4 meses, vou assistir a live toda. Assiste, tenho certeza que vai aprender muita coisa. Então, gente, esse conceito de esterogestação, o que ele fala? Ele fala que o bebê de até 3 meses, ele vive como se fosse uma vida extraútero. Então, ele ainda não percebeu que ele saiu do útero e ele ainda não percebeu que ele e a mãe dele são pessoas que não estão mais juntos, né? Que eles são pessoas diferentes. Então pensa que no nascimento, pra gente, é uma coisa incrível, né? A gente fica muito feliz, apesar de todo o desafio que é o parto, o nascimento para mãe, para o pai, ele sempre acaba de uma forma feliz, que é quando você recebe seu filho nos braços. Então, por mais difícil que seja, no final o saldo é positivo. E aí, pro nenê, vocês já pararam para pensar como que é esse nascimento? Porque ele estava dentro do útero da mãe dele, no melhor spa do universo, estava lá boiando, tranquilinho, apertadinho, quentinho, nunca tinha sentido frio, nunca tinha sentido fome, e de repente ele é empurrado para fora, e aí aparece um monte de luz, um monte de barulho. A sala de parto tá a 16 graus Celsius com o ar-condicionado ligado, estão puxando ele, batendo no bumbum, começam a pesar, entregam. Então, se você for parar para pensar, o nascimento para o bebê, ele é um período muito difícil. A gente chama isso de crise adaptativa, porque vai um processo para adaptação nesse processo. Então, tá, imagina você tá dentro do útero e do nada você tá num mundo completamente diferente. É realmente uma crise. Então, para eles, é muito estressante o nascimento. E é importante saber disso até para a questão da amamentação na sala de parto. Porque no momento que eles nascem, como eles estão ainda muito estressados com tudo o que aconteceu, eles têm um pico de adrenalina. E esse pico de adrenalina, ele cai mais para frente. Então o bebê, ele nasce chorando e estressado e logo depois ele entra num período de hibernação. Então se você não coloca esse bebê para ser amamentado aí na primeira hora de vida, ele provavelmente vai hibernar depois disso e ele vai ficar muito sonolento para amamentar. Então olha como é importante esse contato pele a pele. O bebê, ele tá todo estressado, todo assustado, e aí quando ele é colocado no colo da mãe, ele se acalma pela primeira vez. E aí tem o imprint
que é a primeira troca de olhares entre a mãe e o bebê. Ele sente o cheiro da mãe, ele reconhece a mãe e aí tudo vai se acalmando. Eu acho que o nascimento, ele é uma boa representação de como são os primeiros 3 meses de vida do bebê. Como é a esterogestação. Porque é isso que eles vivem o tempo todo. Eles acham que eles estão dentro do útero, mas tudo é diferente. Então, a cada sensação nova que eles não sentiam antes, eles têm essa sensação de que de se sentir assustado, de liberar adrenalina, de achar que alguma coisa está dando errado, de achar que ele possivelmente está correndo um risco. Então, se você pensa, nossa, a vida do bebê, a vida do recém-nascido é muito boa. Ele só dorme, come. Gente, não é. Ele tá num mundo completamente novo, completamente assustado e tudo. E qualquer sensação nova que ele se sente assim. Então, sentiu uma etiqueta nas costas, ele fica desesperado e começa a chorar. Sentiu frio, ele acha que ele vai morrer e começa a chorar. Sentiu fome, ele fica desesperado, fica morrendo de medo e chora. Tudo na mesma intensidade. Por isso que eles choram muito, porque eles realmente acham, instintivamente, que eles estão correndo risco o tempo todo, porque tudo é diferente do que costumava ser. E aí, por que eles se acalmam tanto quando eles estão no colinho? Porque eles sentem a segurança que eles precisam. Então imagina você sentir fome, não sabe o que é sentir fome, e aí você fica assustado por conta disso, e aí a sua mãe vem, te coloca no colo, e aí você sente um quentinho, sente um pele a pele, escuta a voz que você estava acostumado a ouvir a gestação toda, e aí você vai tendo uma sensação de segurança, como se as coisas voltassem a ser como elas eram, e aí o bebê se acalma. Então isso vai até os 3 meses. Tanto que com os 3 meses, tem uma pessoa que falou que o bebê tá com 4 meses. A partir dos 3 meses tem uma mudança muito grande nesse recém-nascido. Eles começam a ficar muito mais alerta, eles começam a interagir muito mais com os pais. Por quê? Porque eles saíram desse período da esterogestação. As coisas não assustam mais eles o tempo todo. Eles não precisam ser acalmados o tempo todo, porque eles já estão mais adaptados ao mundo. Eles já não têm mais tanta necessidade da mãe, eles já conseguem enxergar mais ao redor, eles já começam a ficar mais interessados no mundo. Então é muito diferente. Quando chega nos 3 meses, vocês podem notar que tudo muda. A amamentação muda, o sono muda, o desenvolvimento muda, porque eles saem desse período de esterogestação. Então, entender a esterogestação é entender um pouquinho melhor o seu bebê até os 3 meses de idade. Até pra gente, às vezes, ter um pouco mais de paciência mesmo, de olhar esse bebê e se colocar no lugar dele, de quem tá num lugar, de quem tá quem tá vivendo um contexto completamente diferente, completamente assustador, que não sabe o que vai acontecer e qualquer coisa que pode vir a acontecer é um risco de vida para ele. Então ele é realmente estressado. Ele não tá chupetando o peito ou querendo ficar no seu colo porque ele tá viciado ou porque ele tá te manipulando. Gente, o bebê não tem nem cérebro suficiente ainda para fazer uma associação dessa, uma manipulação dessa. É instintivo. Ele está desesperado e é você que é calmaria no meio dessa tempestade. Por isso que eles querem tanto estar com você. Aí, ó, Laura, no dia que minha bebê fez 3 meses, ela se transformou muito. Acho que ela percebeu a esterogestação. E a gente tentando descobrir por que eles choram, que difícil, exatamente. E o pior é que eles choram por tudo com a mesma intensidade. Pode ser um nariz coçando ou pode ser uma cólica absurda. Eles estão chorando um monte, porque choro é o único jeito que eles têm para se acalmar. Para se acalmar não, para se comunicar. Essa mudança pode acontecer um pouco antes dos 3 meses? Pode, alguns bebês eles saem da esterogestação mais rápido. É uma estimativa. E aí, uma forma que a gente tem, gente, de às vezes tentar acalmar esse bebê
é tentar recriar todo o ambiente do útero que ele estava acostumado. Então, olha, a gente sabe que até então ele estava no útero e ele estava muito bem dessa forma. De repente ele saiu, tudo é novo e tudo que é diferente do útero assusta ele. Então, tudo que é igual ao útero acalma ele. Então, muitas vezes esse bebê ele está chorando porque ele tá com a adrenalina a mil, porque ele tá cansado, porque ele tá assustado, porque ele tá nervoso. Às vezes ele não tá precisando de nada. Ele não tá precisando trocar uma fralda, ele não necessariamente tá com fome, ele não necessariamente tá com a coceira no nariz. Às vezes ele só precisa se acalmar. E aí um jeito muito efetivo de acalmar o seu bebê é recriando esse ambiente do útero. E como que a gente faz isso? No útero, o bebê, ele estava sempre bem apertadinho, então ele não tinha muito espaço, ele estava sempre com os bracinhos fechados, ele estava num ambiente quentinho, ele estava num ambiente que nunca foi silêncio, o útero ele não é silencioso, ele estava sempre ouvindo o coração da mãe batendo. E o coração da mãe batendo para um bebê que está dentro do útero é mais ou menos assim, ó. Tsh, tsh, tsh. E o bebê, ele também nunca estava parado. Por quê? Porque ele estava no meio de ele estava numa banheira de líquido. Então, conforme você mexia, ele estava sempre assim, ó, sempre mexendo. Ele nunca estava completamente paradinho. Então, se você parar para pensar, a técnica das vovós funciona muito bem porque elas recriam o útero. Então, elas pegam o bebê, enrolam ele numa mantinha para ele ficar o quê? Apertadinho, quentinho, colocam eles aqui, balançam e fazem o quê? Um ruído branco. Fica assim, ó. Shh, 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 shh. E aí ele se acalma. Por que ele se acalma? Porque ele se sente seguro. Recriou todo o ambiente de segurança dele, todo o ambiente do útero. Então essa é uma técnica muito boa. Na medicina a gente chama isso de técnica dos 5 S's, porque do inglês cada uma dessas coisas de deixar quentinho, deixar apertadinho, né, é um S, porque a gente gosta de dar nome para as coisas. E aí você consegue acalmar o seu bebê. Então, como eu falei, às vezes não tá precisando trocar uma fralda, não tá precisando nada, ele só tá precisando ser acalmado. E muitas vezes, quando, por exemplo, ele está com muito sono e ele não consegue dormir, ou quando ele está com tanta fome que você não consegue colocar ele no peito, fazer essa técnica de acalmar ajuda muito, porque você primeiro acalma e aí depois você consegue atender a demanda dele com menos nervosismo, né, envolvido, tanto o seu quanto dele. Isso vale muito até para o bebê maior de 4 meses, viu? No prematuro, a esterogestação estenderia para 4 meses? No prematuro, tudo que a gente fala de desenvolvimento, a gente precisa corrigir pela prematuridade dele. Então, eu gosto de falar que é como se fosse uma corrida. Todo mundo sai da linha de partida. O prematuro, ele sai 100 metros antes. Então, a corrida começa a contar a partir da linha de partida. Então, nesse prematuro, você precisa ir descontar esse tempo de prematuridade dele. Então, vamos supor, a gente sempre conta essa idade corrigida para 40 semanas. Então, se o seu filho ele nasceu de 36, ele está sempre 4 semanas antes. Ele nasceu 4 semanas antes. Então, a gente precisa tirar isso do desenvolvimento dele. Então, a gente sempre vai esperar que ele esteja um mês para trás, 4 semanas, na aquisição. Então, se o bebê, por exemplo, começa a sentar com 6 meses, o prematuro vai sentar com 7. Entendeu? Olha lá, minha bebê fez 3 meses agora e já começou a não querer dormir, brigar com o sono, porque ela saiu da esterogestação, ela tá começando a prestar atenção no mundo. O mundo ficou um lugar muito mais atrativo e isso atrapalha eles também. Eles ficam muito estimulados. Minha bebê nasceu de 35 semanas, mas ela não apresenta nada de atraso para corrigir. Tem prematuro que não sabe que é prematuro. Eles não perceberam ainda. E aí, nunca precisa corrigir nada. Tem uns que são assim mesmo. Ó, então, entendendo a esterogestação, a gente entende
A gente entende como a vida do bebê até 3 meses, ela é uma vida estressante. A gente também se sentiria estressado. Imagina você mudar para um país que você não conhece a língua, que você não consegue se comunicar, que você não entende os costumes e que cada dia acontece uma coisa diferente. Um dia sua reunião é às 8, outro dia você chega lá às 10, todo ninguém tá lá e você não tá entendendo e além de tudo você não enxerga. Porque o recém-nascido ele não enxerga, né? Ele vai enxergar bem mesmo lá para os 6 meses. Então imagina que estressante. Quem que dorme bem numa situação estressante dessa, né? E aí, outra coisa que eu acho muito importante, que a gente está falando, né? Do que você precisa aí nos 3 primeiros meses para ter uma maternidade mais leve. Eu acho que entender esse conceito de esterogestação é uma coisa que ajuda a gente a entender melhor o recém-nascido. E aí, outra coisa que eu acho que ajuda muito nessa vida do bebê é a rotina da família. Por quê? Porque ele está imerso nisso, ele está ali no meio dessa rotina. Igual, tá muito calor. Então, as crianças, no geral, desde bebê até sair de casa, elas tendem a seguir a rotina da família. Por quê? Porque é o que elas estão imersas ali no dia a dia. Então, se vocês são uma família que vocês têm hábito de dormir muito tarde, de ter uma casa muito ativa até muito tarde, que você tem hábito de acordar tarde, não acordar tão cedo, se vocês têm hábito de assistir muita televisão ou ficar muito no celular, se vocês têm hábito de ter uma alimentação que não é uma alimentação saudável, que come muito industrializado, gente, o bebê, ele vai seguir isso, ele vai seguir o que ele é exposto, porque ele copia a gente, ele segue os nossos hábitos. Então eu acho muito importante para você ter uma maternidade mais leve, que a família como um todo tenha uma rotina que faça sentido que o bebê tenha também, porque senão você vai ficar brigando com o seu filho para ele ser diferente do que vocês são, e isso nunca funciona. Então, se você tá gestante, um monte de gente falou aqui, ó, 34 semanas. Se vocês estão gestante, gente, já começa a trabalhar nessa rotina de vocês. O que vocês querem? Que seu filho durma cedo? Então comecem a dormir cedo e acordar cedo também. Vocês querem que seu filho tenha uma alimentação saudável e goste de ter contato com a natureza e de passear? Comecem a fazer isso também. Porque vai fazer sentido que o filho de vocês copie e tenha os mesmos hábitos que você. E aí você não vai ter que ficar mudando depois que o bebê tá com você. Você já é tudo que ele precisa ser, entendeu? Hum. Uma pessoa falou assim, minha bebê de 2 meses, ela se interessa muito pelas mãozinhas, fica observando e conversando. Nessa fase, eles começam a perceber mãozinha, e aí mais pra frente, lá pros 4 meses, eles começam a perceber pezinho também. Às vezes eles olham, ficam percebendo. E aí, com 3 meses, eles começam a ter noção de limite do próprio corpo. Então eles começam a entender que eles têm partes do corpo e que o corpo deles tem um limite e o da mãe tem outro e eles não são a mesma coisa. Eles começam a se perceber como um indivíduo separado. E isso é meio assustador para eles também. Ó, uma pessoa perguntou quando iniciar uma rotina de horários. Eu acho que o ideal é começar desde a gestação, para essa mudança de hábitos ser uma coisa mais sutil e aos poucos. Porque mudar hábitos no puerpério dentro dos 3 primeiros meses é um pouquinho mais complicado. Porque os 3 primeiros meses, gente, eles são um período de adaptação. Então é você tentando se encontrar no meio de uma rotina nova, com demandas novas de um bebê, tentando ali se conectar com um bebê novo que até ontem você não tinha, você nunca tinha visto na vida, e aí você tenta se conectar com ele no meio de privação de sono, de cansaço, de demandas da casa, muitas vezes demandas do trabalho, se você não é CLT. Então é um período que você tá ali, ó, tentando se encontrar. Se você já tem o hábito de não gastar muito tempo no celular, se você já não tem uma dependência tão grande da televisão, se você já tem um hábito de sono bom, se você já come de uma alimentação saudável, então tudo isso já são coisas a menos para você ter que estruturar depois que o bebê nasce.
Então, entendendo essa parte do que o bebê vive de esterogestação e a rotina da família, a gente vai falar também do que o bebê precisa. Lembrando, gente, que eu foco nessa parte de começar na gestação, mas o momento ideal para você começar a se preparar, para você começar a ter uma mudança de hábito, na verdade é agora. Porque o passado, ele já foi. E amanhã já é mais tarde do que hoje. Então, se você já teve seu bebê, se você já tá, um monte de gente falou aí, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ainda assim é melhor você começar essa mudança de hábito agora do que começar com 5 anos, do que começar na introdução alimentar, entendeu? Sempre é tempo de se preparar e de se adaptar para ter uma rotina que o seu bebê consiga ter também. Para que ele não tenha que, para que você não tenha que se esforçar para ele ser diferente de vocês. Dar volta em lugar aberto sem pessoas. Você indica quando? Eu vou falar disso. Vou chegar mais pra frente. Tummy time, eu vou falar também. Hoje a gente vai falar bastante coisa. A pessoa falou que se ele fica assustado com o exercício, ele não fica assustado com o tummy time. Ele fica estressado, como você falou, porque é um esforço. Então, ele tem que ficar se esforçando para sustentar o pescoço. E ele começa a ficar nervoso que ele não consegue. E com o esforço físico mesmo que ele tá fazendo. Então, no começo, eles ficam... Nossa, eles ficam putíssimos de ter que fazer tummy time. Mas, a vida não é só mamar e dormir. A gente tem que se esforçar às vezes também. Então, tem sim que fazer o tummy time. E aí, a gente vai aos poucos, né? No comecinho, se ele conseguiu ficar 1 minuto, é 1 minuto. Depois vai ser 2. E aí, ele vai aumentando aos poucos. Ó, então, como a gente tá falando de o que você precisa saber nos 3 primeiros meses para ter uma maternidade mais leve. Eu acho que é importante a gente falar sobre as demandas do recém-nascido também, né? Então a gente falou sobre como que é a vida dele, que é estressante, como que a rotina da família como um todo impacta, mas a gente precisa falar da vida do recém-nascido também. Então, o que a gente fala recém-nascido como um todo, mas recém-nascido, só para fazer um esclarecimento, é até 30 dias de vida, tá? Depois disso, não é até 3 meses. Mas é que como esse bebê de 3 meses, ele vive a esterogestação, ele é muito similar nesses 3 primeiros meses. Depois que ele vai mudar bastante. Então, a gente acaba falando aí como um todo. Então, o que esse bebê de até 3 meses faz? Se você parar pra pensar, esse bebê, ele mama, ele dorme, ele faz cocô e ele chora. É basicamente isso a vida do bebê até 3 meses. E aí você vai colocar aí um tummy time no meio, um desenvolvimento. Mas as demandas dele são basicamente essa. Então, se você souber um pouquinho sobre sono, amamentação, cuidados com o recém-nascido, o comportamento do bebê, isso já vai te ajudar em 80% do que ele precisa, de todas as demandas dele. Eu também acho importante saber um pouquinho sobre segurança, porque a gente nunca sabe quando alguma coisa vai acontecer, né? Por exemplo, uma manobra de desengasgo, sono seguro. Então, a gente vai falar sobre isso. Ah, doutora, mas tem muita coisa nesse mundo da maternidade. Tem, por exemplo, tipos de parentalidade, como que eu vou criar o meu filho, qual que é, o que a gente vai fazer na introdução alimentar, como que faz o desfraude. Gente, tudo isso é muito importante. Só que a gente precisa ser estratégico na nossa vida. Então, você tá gestante ou o seu bebê tá aí nessa fase de 1, 2 meses, como a gente sabe que esse bebê até 3 meses ele é mais ou menos a mesma coisa e que essa é a fase de maior adaptação, então quanto mais preparada a gente puder estar para ela, melhor. Então a gente vai focar nisso. Ah, mas a introdução alimentar, a gente pode começar a aprender sobre introdução alimentar com 4, 5 meses, porque ela só vai acontecer com 6, 7, entendeu? Ah, mas o desfraude vai acontecer com 2, 3 anos. Então, vamos ser estratégico, porque a nossa cabeça também não cabe tudo, né? A gente não precisa ficar encaramelando com 1 milhão de coisas, porque aí a gente também gera ansiedade, gera medo, gera preocupação. Então, vamos focar no que o bebê precisa. É mamar, dormir, fazer cocô e lidar com o choro dele. É isso que a gente precisa saber. E segurança. Ó, então sono. Sono é uma coisa que a gente já falou muito. Eu fiz uma live, a primeira live de todas foi a live de sono.
Foi uma live muito completa. Eu falei muita coisa e foi a única live de aquecimento que ficou gravada. Então ela está lá no meu perfil, se você quiser saber mais sobre sono, depois da nossa live, você vai lá e dá uma assistidinha. Então a gente não vai focar nessa parte de sono hoje, tá? Então eu não vou nem responder as perguntas de sono que vocês estão mandando aqui no chat, porque senão fica uma coisa muito perdida. A gente precisa ter um norte aqui na live. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o que o bebê precisa. Amamentação, cuidados, segurança. E eu vou falar um pouquinho de vacina também, porque acontece aí nessa fase de 0 a 3 meses. Uma pessoa falou assim, que a gente falou de rotina, né? Uma criança que tem uma rotina já bem pré-estabelecida. Como que a gente lida com mudanças de rotina? Por exemplo, sair para um evento à noite. Tudo nessa vida a gente tem vantagens e desvantagens. Então, se o seu nenê tem uma rotina certinha, significa que ele não vai ter dificuldade para dormir, significa que ele vai saber os horários de fazer as coisinhas dele, e isso vai tomar aí 90% da vida de vocês. Mas às vezes vocês vão sair, às vezes vocês vão ter viagens, e isso pode acabar desorganizando um pouquinho a rotina dele e ele vai sentir, não tem como. O jeito é você tentar manter o que dá da rotina. Então, por exemplo, vai viajar, leva às vezes a comidinha dele que ele já está acostumado, tenta manter os padrões de horário que ele está acostumado a dormir, que ele está acostumado a comer, leva os objetos que ele já está mais acostumado a brincar, ou se ele tem alguma associação de sono com algum objeto, leva junto, tenta recriar essa rotina de casa. E uma estratégia muito legal, principalmente com relação a sono, quando você tem, às vezes, uma saída à noite, um aniversário, alguma coisa que vocês precisam mudar o horário de sono, existe uma soneca que chama soneca ponte. Então, ao invés de você colocar o seu filho para dormir no horário certo que ele está acostumado, porque ele vai deitar e vai dormir, não vai acordar mais, você faz uma soneca ponte. Você coloca ele para dormir, uma sonequinha rápida de 15 a 20 minutos, só para ele se sentir um pouquinho mais restaurado. Isso vai te dar algumas horinhas para o evento e aí o sono vai ser iniciado um pouquinho mais tarde. Pode ser que mude a rotina de sono dele, mas depois, nos próximos dias, você vai readaptando aos pouquinhos e eles costumam voltar bem depois. Vamos falar então um pouquinho sobre amamentação. Então eu falei que o bebê, ele mama, então é importante a gente saber sobre a amamentação. E eu acho que é um dos maiores medos da mãe e da gestante, né, que ainda não está com o bebê no colo. Então, antes da gente falar sobre a amamentação em si, eu queria falar sobre alguns mitos que muita gente acha que são verdade. Na verdade, acabam só restringindo mais e atrapalhando a vida das mães. Alguém aqui amamenta? Ou pretende amamentar as gestantes? Vocês têm medo de amamentar? Eu acho que os medos, o maior de todos é o parto. Aí depois do parto é a amamentação. Aí depois da amamentação é o choro do bebê. Primeiro mito para as gestantes. Preciso preparar minha mama antes do neném nascer. Gente, isso é mentira, inclusive é contraindicado. A gente não tem que preparar nada a mama. Você não precisa ficar puxando o mamilo, você não precisa tomar sol, não precisa colocar concha de amamentação, não precisa esfregar com bucha. Você ficar estimulando esse mamilo muito antes do parto, você pode acabar induzindo um parto prematuro, porque quando você estimula o mamilo, você estimula um hormônio que chama ocitocina, que também é um hormônio que contrai o útero. Isso vai ser muito importante depois, porque logo no pós-parto, que você começa a amamentar, a ocitocina, ela vai contrair o útero para tirar o resto de sangue que ficou lá. O corpo é perfeito, só que ele não quer que você fique se preparando essa mama antes. Não precisa, você não vai mudar uma anatomia que é sua, e a amamentação, ela é muita técnica. Então, o seu mamilo, ele vai modificar quando o bebê nascer, aí nos últimos estágios da gestação, ele vai ficar mais escurecido, ele vai ficar um pouco mais projetado para fora. Com a amamentação, ele vai ficar naturalmente menos sensível. Então, tentar fazer qualquer coisa antes não só não vai funcionar, como também pode prejudicar. Outro mito, achar que você precisa tirar um monte de coisa da sua amamentação para prevenir cólica. Isso não tem embasamento científico nenhum, gente. A gente sabe que
o que a mãe come vai sim pro leite materno, tanto que não pode beber bebida alcoólica, o café, ele tem que ser limitado a 1 xícara por dia, mas pode 1 xícara sem problemas. Agora, o que você está comendo necessariamente vai dar cólica? Não necessariamente, porque você é um indivíduo e o seu bebê é um indivíduo e as pessoas são diferentes. Os alimentos não funcionam da mesma forma em todas as pessoas. Então pode ser que um alimento específico dê cólica no seu bebê específico, mas você só vai saber isso testando. Então vocês vão começar a amamentar sem nenhuma restrição no cardápio. Vocês podem comer tudo, menos bebida alcoólica, tá? Então pode comer carnes de porco, pode comer chocolate, pode tomar leite, pode comer feijão. E a gente tá falando de uma alimentação saudável, tá? Eu não tô falando pra ficar, por exemplo, tomando refrigerante e chocolate, porque não é saudável. Mas, pô, doutora, eu sempre comi chocolate, eu tô com muita vontade. Não tem problema comer de vez em quando. Eu falo de vez em quando pela sua saúde, porque não é pela cólica do bebê. Outra coisa que a gente sabe dessa questão de alimentação, gente, é que o que você come muda o gosto do seu leite. Então, o seu bebê, na amamentação, tá só acostumado com coquinha, pastelzinho e chocolate. E aí, na introdução alimentar, você vai tentar enfiar um brócolis nele, ele vai estranhar. Então, tomem cuidado com isso. A gente tem que ter uma alimentação saudável, balanceada e sem restrição, tá? E aí, ó, percebi, pô, parece que quando eu comi lentilha verde do deserto, meu nenê teve cólica. Pode ser. Então você vai tirar a lentilha verde do deserto e aí você vai ver se ele melhora. Não melhorou, não era lentilha. Melhorou. Então a gente vai tentar de novo, em outro momento, dar a lentilha verde do deserto e comer. Comeu, a cólica voltou? Pode ser que no seu bebê específico, a lentilha específica dê cólica. E aí você pode tirar especificamente isso da sua alimentação. O resto você continua, tá? Não existe lentilha verde do deserto, inventei. Ó, deixei de tomar refrigerante e chocolate por conta de cólica. Por conta de cólica não precisa, mas pela alimentação precisa. Até porque o seu bebê um dia vai começar a introdução alimentar e ele vai começar a ficar interessado no que você tá comendo. E aí você vai mudar todos os seus hábitos. Por que não começa a mudar desde agora? Pra você não ter que esconder. Eu falo pras mães, tudo que você faz escondido do seu filho é porque tá errado. É porque nem você deveria estar fazendo isso. Outro ponto importante da amamentação é a questão de uso de remédios, gente. Então, muitas vezes as mães, duas coisas acontecem. Ou elas sofrem porque acha que não pode tomar um remédio. Gente, eu já vi muita mãe com transtorno bipolar, ansiedade, parando de tratar o transtorno mental porque achava que não podia com a amamentação. E aí você pensa, um misto de puerpério com transtorno mental não medicado. Gente, que isso? É tortura das mães? Outra coisa, muitas mães deixam de desmamar porque às vezes precisa tomar um remédio e acha que não pode com a amamentação. Não são muitos remédios que passam no leite materno. Então tem um site que vocês procuram assim, ó, no Google, e-lactância. E aí é só você digitar o nome do composto, não vai adiantar colocar o nome da marca. Então se você colocar lá, por exemplo, Novalgina, ele não vai achar, tem que colocar dipirona, que é o composto. E aí ele vai te falar se é seguro ou não para amamentação, e se não for seguro, ele vai te dar uma alternativa semelhante que é seguro. Então, ó, não é para restringir a sua vida. O bebê, ele tem que vir, gente, para acrescentar só. Meu bebê tem 3 meses, ele tem que mamar de 3 em 3 horas? Não precisa, a gente fala em livre demanda hoje em dia. Então ele tem que mamar sempre que ele sentir fome. E isso pode ser de 3 em 3 horas ou pode ser mais. O bebê de 3 meses, ele nem precisa mais ser acordado de madrugada para mamar, pode deixar ele dormir a noite toda. Às vezes o que acontece é que o bebê ele tá sugando de 3 em 3 horas, mas ele não está mamando, porque a gente tem 2 tipos de sucção. A que nutre, que ele engole e bebe e realmente está se alimentando de leite, e a sucção não nutritiva, que ele não tá engolindo leite, ele tá só bem na pontinha mamando rapidinho, não tá vindo leite efetivamente, você não vê a bochechinha dele enchendo e ele engolindo. É o que chamam de chupetar o peito, que eu não gosto desse termo, porque chupetar é um termo pejorativo. As pessoas falam, nossa, tá fazendo seu peito de chupeta, sendo que a sucção não nutritiva é muito importante, principalmente para acalmar o bebê.
Eles faziam a sucção desde a gestação, eles chupavam o dedinho. É muito instintivo. Então é importante sim. Só que você precisa identificar. Será que ele está mamando de 3 em 3 horas? Ou será que é só a sucção não nutritiva? A amamentação, gente, também é sobre técnica. E aí hoje eu trouxe aqui a minha maminha para explicar sobre a técnica de amamentação para vocês. Dá uma pincelada, né? Eu estava vendo um vídeo de uma grávida que estava tirando colostro. O que eu acho disso? Todo mundo tá me perguntando isso na live, eu vi o vídeo também. Eu acho que é uma boa estratégia você guardar colostro, porque colostro é rico em anticorpos. Então muita gente dá o colostro depois que o bebê tá grande, porque ele ficou doente, por exemplo. Não tem evidência científica de que funciona. E qual que é o problema? Não é para você estimular a mama, porque pode induzir o parto antes da hora. Esse vídeo específico dessa mulher fazendo, ela já estava de 38, 39 semanas. Então não seria um problema isso, entendeu? Não ia induzir o parto prematuro, porque ela já estava, a partir do dia 38, o bebê já está pronto para nascer. Então não tem problema nenhum ela ordenhar o colostro. Vamos falar de pega, então. Como eu falei, muitas mães têm medo de amamentar. E pode ser que seja um processo muito instintivo para você. Pode ser que você simplesmente coloque o bebê no seu peito e ele simplesmente saia mamando. Mas, na maioria das vezes, exige sim uma técnica por trás. E mesmo que seja uma coisa instintiva para você, eu tenho certeza que saber a técnica vai te ajudar no processo. Então, quando o bebê vai mamar, o que acontece? Ele coloca a boquinha aqui na mama. E aí ele veda essa mama e fica tipo um vácuo. E aí com o movimento da língua, ele vai como se estivesse ordenhando esse peito para o leite ser ejetado. Então é muito importante que ele consiga fazer esse vácuo com a boquinha no peito. E a técnica vai ser muito importante para ele conseguir fazer isso de uma forma correta. Quando ele faz esse vácuo, ele pega um mamilo e esse mamilo ele é projetado para o fundo da língua. Então eu quero que agora vocês peguem a língua de vocês e passem no céu da boca. Vai indo até lá no fundo. Vocês vão ver que o céu da boca ele é assim, ó, duro, 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 duro. Uma hora ele acaba a parte dura e ele fica só mole. Ele fica com uma parte que é só um tecidozinho. Quando o bebê vai mamar, ele tem que abrir a boca grande o suficiente para esse mamilo ser colocado lá no fundo e aí ele vai chegar nessa zona que não é dura, que a gente chama de zona de conforto. Quando o mamilo é colocado na zona de conforto, amamentar não dói. Então, com a técnica correta, não é para doer na hora de amamentar. Então, o que você vai fazer? Você vai estar com o seu bebê. A nossa intenção vai ser essa, colocar o mamilo na zona de conforto. Você vai pegar a sua mama, que está em você, e aí você vai começar a estimular a boquinha desse bebê. Mais perto. Estimular a boquinha desse bebê. Esse bebê, ele tem um reflexo, que toda vez que você coloca qualquer coisa, pode ser o seu dedo, ele abre a boca assim, ó. Inclusive, muitas pessoas acham que o bebê tá com fome toda hora, porque fica colocando a mão e o bebê fica abrindo a boca toda hora, mas é reflexo. Colocou a mama aqui e o seu bebê abriu a boca, você vai encostar a sua mama no queixo do bebê e aí você vai colocar esse mamilo lá no fundo, para ele ficar bem lá na zona de conforto que eu falei. Você vai checar a pega. A pega correta, o bebê, ele tá exatamente assim como esse bebê que eu tô mostrando. O mamilo, a mama tá encostando no queixo do bebê, o nariz tá livre para ele respirar, a boquinha dele tá virada para fora, assim, ó, como uma boquinha de peixe, e toda vez que ele puxa, você sente o leite ejetar, a bochechinha dele enche e a gargantinha engole. Se tudo tiver dessa forma, essa pega tá correta e esse leite está sendo ejetado e esse bebê está sendo amamentado. Dessa forma, não é para doer. No começo, nas primeiras 1, 2 semanas, você pode sentir uma sensibilidade, mas não é dor, não é para ter rachadura. A gente rachou o bico, é porque a pega tá errada, precisa corrigir. Já aprenderam muito sobre amamentação hoje, né?
Quando o bebê nasce com a língua presa e faz o corte, quanto tempo demora a cicatrização? Gente, é muito rápido. Tanto que a gente faz o corte, a gente já coloca pra mamar na hora, imediatamente. Porque tudo que é mucosa, que é úmido, assim, pele úmida, cicatriza muito rápido. O bebê pode estar fazendo a pega errada e mesmo assim estar se alimentando bem? Pode. Só que aí você vai sentir dor, ele vai ter muito gás, porque ele vai ficar engolindo ar enquanto ele está mamando, mas pode ser que ele mame o suficiente. Talvez ele mame por mais tempo para conseguir a mesma quantidade de leite, entendeu? Então, se você corrige a pega, você para de sentir dor, o bebê ele começa a ter menos gases e ele mama às vezes mais rápido. Quando a mama é muito grande, a única coisa que você precisa prestar atenção é com o suporte da mama. Então, mamas grandes precisam ter um suporte na hora de amamentar. Você pode pegar uma tipóia e passar aqui, só para essa mama, ao invés de ficar assim, certinha, sem muito peso. E os cuidados com o recém-nascido, com o bebê, na verdade, no geral? A gente falou que o bebê mama, faz cocô, então vamos falar da parte dos cuidados. Eu queria começar falando sobre o banho. Para começar, que nas primeiras semanas de vida, o bebê, na verdade, nos primeiros 2 meses aí, o bebê, ele precisa de 3 banhos por semana só. Nossa, doutora, mas aqui é muito quente. Não tem problema nenhum você dar banho todo dia. É cultural nosso. Mas saiba que, se você não quiser dar todo dia, se você tiver um dia com preguiça ou tiver muito frio, pode pular o banho. Não tem problema nenhum. Inclusive, esse banho, ele pode ser dado na banheira ou ele pode ser dado no chuveiro desde os primeiros dias de vida. O banho de chuveiro, eles amam. Fica no contato pele a pele, é um momento de vínculo. Eu acho muito legal ser um momento do pai com o bebê, porque a mãe, ela tem a questão do vínculo com a amamentação, que o pai não consegue ali encontrar o seu lugar. Então, às vezes, o banho pode ser um momento de vínculo deles. Mas, no começo, algumas mães ficam inseguras, e aí o banho de banheira, ele traz um pouco mais de segurança. Mas o banho de chuveiro, ele é liberado, ele não tem risco. A única atenção é, você não pode ensaboar você e o bebê ao mesmo tempo. É um de cada vez. Primeiro você dá banho no bebê e aí depois você toma banho. Porque senão pode ficar escorregadio. Olha lá, ó. Ai gente, vocês quebram meu coração. Eu já fui dormir chorando porque eu fiquei um dia sem dar banho. Olha, é isso que eu tô falando, gente. É sobre isso. O tanto que ter conhecimento tira a culpa, tira o peso da maternidade. Você não precisava ter chorado, mulher. Inclusive, você ia saber que tá fazendo certo. O recomendado é 3 banhos por semana só. Eu fico feliz de trazer informação e tirar um pouquinho da culpa de vocês. Tem aquele negócio de nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu não acho que tem que ser assim. Não acho que precisa. Eu acho que quando você tem conhecimento, você se sente em paz com as suas decisões. Você se sente até mais forte para lidar com os opinadores, com os palpiteiros, com o excesso de informação que você vê por aí. Olha lá, ó, aqui é banho de chuveiro e o papai que dá. O papai ama esse momento. Ah, eu adoro. Com relação ao banho ainda, gente, com relação a produtos, o bebê ele não precisa de muita coisa, tá? Então ele só precisa de um sabonetinho, que geralmente é da cabeça aos pés. Não precisa de shampoo, não precisa de condicionador, não precisa de colônia e perfume. Hidratante não é obrigatório, mas se ele tiver com a pele descamando ou você percebeu no toque que tá seca, pode usar o hidratante, mas não é obrigatório. E aí, todos esses produtos, procurem por produtos mais naturais, com selo orgânico, porque aí eles têm menos componentes que fazem mal para a saúde. A pele do bebê, além dela ser muito sensível, ela absorve todos os componentes que você coloca. Tem muito produto de nenê aí que tem petróleo na composição. E o coto umbilical, como que a gente faz para limpar? O coto umbilical, quando você sai da maternidade, o certo é eles tirarem aquele clampzinho que fica. Mas muito nenê vai com o clamp para casa. Você tem que limpar ele todas as vezes que você for trocar a fralda, com água e sabonete. Depois de limpar, não esquece de limpar ao redor dele inteiro, porque se você limpa só na parte da barriga, fica gosmento aqui embaixo ainda, e aí depois ele fica pendurado. Seca a parte de cima e não seca a parte de baixo. Aí ele vai demorar mais para cair por conta disso.
limpar em todas as trocas de fralda. Depois que você limpou, você deixa ele sequinho e você vai deixar ele para fora da fralda, porque ele não é para ele ficar abafado e nem raspando na fralda, tá? E o álcool, doutora? O álcool não é obrigatório, ele não diminui a infecção e ele pode até atrapalhar na hora de cair, pode demorar mais para cair o coto umbilical. Mas no geral ele não faz mal, ele só não é preciso. E aí, se você vai usar o álcool para limpar e você não tem cuidado e esse álcool cai na pele do bebê, pode gerar uma dermatite. Por isso que eu acho que a água e o sabonete eles são mais seguros, são mais práticos. Minha bebê de 28 dias chora muito para tomar banho. Ela pode estar estranhando a mudança de temperatura. Faz assim, na hora que você for dar banho, coloca uma fraldinha nela. Tipo um paninho, um coeirozinho, uma fraldinha de boca. Deixa em cima dela durante o banho todo. Isso vai manter a temperatura do banho mais estável. Talvez ela fique mais calma. Colocar leite materno no banho, gente, não tem nenhuma comprovação científica de que isso faz bem. Mas eu tenho certeza que não faz mal. Porque é leite materno. Leite materno não faz mal. Só não vai desperdiçar leite materno. E se estiver sobrando, tudo bem. E as fraldas, como que a gente faz pra limpar? A fralda, gente, sinto dizer, mas precisa ser trocada toda vez que o nenê faz xixi. Esses dias uma mãe comentou no meu post, nossa, mas haja fralda se tiver que trocar em todo o xixi. Infelizmente é. Por isso que eu recomendo muito a fralda reutilizável, ecológica. Você consegue reutilizar sem gastar, mas precisa sim trocar toda vez que o nenê fizer xixi ou cocô. Por quê? O xixi e o cocô, eles são mais ácidos e a pele do bebê é sensível. Então, eles são um fator irritante. Se você demora para trocar essa fralda, esse bebê ele vai ter assadura. Outra causa de assadura é deixar a região úmida. Então, se você limpar com água ou limpar com lenço umedecido e não secar, vai ficar úmido. E aí, isso gera... É igual a gente. Se você ficar na praia úmida, mexendo, andando, você vai ficar assada. No bebê é a mesma coisa. Então, para prevenir a assadura, você precisa deixar a região limpa, nunca deixar muito tempo parada a fralda e seca. O lenço umedecido, muito cuidado, porque a maioria deles tem fragrância, tem álcool e outros componentes que são irritativos. E aí esse bebê ele vai ter assadura às vezes por conta do lenço umedecido. Então o mais aconselhado é algodão e água nas trocas de fralda. E depois secar. Se você fizer isso, você não precisa nem usar pomada de barreira. O seu bebê ele vai estar seguro e ele não vai ter assadura. E o tummy time? Uma pessoa perguntou aí, quando que é pra fazer, como que faz? Gente, o tummy time, que é a hora da barriga, é o jeito que a gente tem pra tentar estimular esse bebê ainda de 0 a 3 meses. Porque eles não ficam muito tempo acordados, eles não enxergam direito e eles ainda não conseguem sustentar o pescocinho deles. Então, o jeito de treinar isso é exatamente hora da barriga. Então, você pegou um momento do seu filho que ele tá descansado, alimentado, você vai pegar ele numa superfície plana e mais durinha. Na cama não é legal, porque como é muito fofo, eles podem ficar meio sufocados aqui na cama. Então tem que ser uma superfície um pouquinho mais plana. Por exemplo, um sofá mais duro, ou comprar um tapete e colocar no chão. E aí você vai literalmente deixar ele apoiado de barriguinha para baixo. A intenção é que ele fique fazendo esse movimento aqui, ó, de levantar a cabeça. Meu neném tá meio rígido. Aqui, ó, ele vai ficar fazendo esse movimento aqui pra fortalecer o pescoço. Nossa, mas ele tá forçando o pescoço. Sim, é o objetivo do tummy time, ele forçar o pescoço. E aí, no começo, pode ser feito desde os primeiros dias de vida. Eu falo pra esperar o umbigo cair só porque às vezes fica raspando. Mas pode fazer desde os primeiros dias de vida. Aí, no começo, você vai colocar, vai dar 30 segundos, ele vai chorar. Aí você pega ele no colo, acalma. Viu que ele ainda tá disposto, que ele não tá irritado? Tenta de novo. Vai lá e coloca mais 30 segundos. Você vai ver que agora vai ser 30 segundos, depois vai ser 1 minuto. Tem nenê que desde o começo, filho, tem nenê com 1 mês de vida, já fica no tummy time e lá 2, 3 minutos
e nem percebeu que tem um mês ainda. Várias vezes por dia, todos os dias, e vocês vão vendo que eles vão fortalecendo cada vez mais esses pescocinhos até que, com 3 meses, ele consiga colocar os bracinhos e se levantar. Essa é a posição de esfinge. E a gente espera que o bebê consiga isso com 3 meses. Se você não fizer o tummy time no seu filho o suficiente, talvez ele atrase um pouquinho para conseguir essa aquisição motora, porque não fortaleceu demais. Mas sempre é tempo de começar, tá? Uma pessoa me perguntou aqui já umas 3 vezes: posso intercalar o peito e a fórmula pro meu bebê? Faz mal? Gente, poder pode. Só que uma vez que você dá a fórmula, você não deu leite materno. E o leite materno, ele é perfeito pro seu bebê. Ele é o melhor alimento que ele pode ter. Ele é rico em anticorpos. Então, a gente tem uma perda toda vez que a gente dá a fórmula. Agora, depende do motivo. Ah, eu não estou tendo leite por algum motivo. Vamos tentar aí corrigir a pega, ordenhar mais, mas realmente tem uma baixa produção de leite, então vamos dar fórmula. E seu bebê vai ter um ganho com a fórmula, porque ele já estava perdendo com a situação anterior. Então é uma coisa muito individualizada. Poder, pode, mas precisa entender qual que é o real motivo de estar precisando de uma fórmula. Quando a gente vai complementar, geralmente a gente complementa nas mamadas. Então, primeiro dá o peito e aí depois complementa com um pouquinho de fórmula, para o bebê mamar o máximo possível de peito e complementar o mínimo de fórmula. Aprenderam no Tummy Time? Tem um vídeo no meu perfil também, se vocês quiserem olhar, explicando certinho. Então a gente falou sobre amamentação, cuidados com o bebê. E agora eu queria pincelar um pouquinho sobre segurança, porque eu falei que o bebê ele mama, ele dorme, que é a nossa live que a gente já fez, ele faz cocô, então a gente já falou sobre cuidar de fralda, banho, tudo isso, e ele chora. Só que saber de segurança também é muito importante. Por quê? Porque a gente nunca sabe quando alguma coisa vai acontecer, então a gente precisa estar preparado. E aqui eu queria falar sobre sono seguro, cadeirinha, visitas e a manobra de desengasgo. Então, sobre sono seguro, lembrando que para o bebê ele ter um sono seguro, o recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e a Associação Americana é que ele durma numa superfície dele, não é para fazer cama compartilhada, é o bercinho dele, reto, não pode ser inclinado, não pode ter nenhum adereço, não pode ter travesseiro, não pode ter cobertor, não pode ter ninho, não pode ter protetor de berço, não pode ter naninha, não pode ter nada, porque tudo isso aumenta o risco de morte súbita e de sufocamento. Esse é o sono seguro do bebê, e sempre de barriguinha para cima. Tem um vídeo também explicando o motivo da barriguinha para cima. Se o bebê tiver com frio, você vai adicionando camadas de roupa nele, não um cobertor. Você pode colocar um lençol embaixo, que é um pouquinho mais grosso também. E tem a opção do saco de dormir, que você enfia o bebê no saco de dormir, que fica preso nele, só que não tem o risco do saco de dormir soltar e ir pra cima dele, porque o saco tá preso, entendeu? É diferente do cobertor. Então o sono seguro precisa ter tudo isso, até o bebê começar a rolar. Depois que o bebê começou a rolar, aí você deixa ele de barriga pra cima e ele rolou durante a noite, você deixa ele rolar também, porque não tem como a gente ficar mudando o bebê a noite inteira, né? Com relação à cadeirinha, eu só queria falar que, gente, cadeirinha é o único item obrigatório do enxoval. Então, se você vai sair de ônibus, de táxi, de carro, tem que ter a cadeirinha. Ela previne acidentes, não é opcional. E aí essa cadeirinha, quando vocês forem comprar, comprem cadeirinhas com selo de Inmetro. Muito cuidado com cadeirinhas reutilizadas, porque a partir do momento que passou o prazo de validade ou que essa cadeirinha já colidiu, já quebrou alguma vez, ela não garante a segurança. E cadeirinhas com Isofix, que é umas barras de metal que tem atrás da cadeirinha que você consegue prender ela no carro. Isso traz segurança a mais, tá? Sempre no carro, o bebê ele vai estar virado de costas pro motorista. Então, se a gente fica assim no carro, o bebê vai estar no virado ao contrário, porque esse é o jeito mais seguro
para se locomover num automóvel. Seria o mais seguro para a gente também. Só que não tem como a gente dirigir de costas. Mas enquanto o seu bebê acertar ficar de costas, mesmo que mais velho ele esteja com as perninhas dobradas, ainda é o mais seguro. E aí, visitas e doenças, bronquiolite, essas coisas. Uma pessoa me perguntou no começo da live. Eu acho que é uma conversa importante com relação à segurança. O que acontece é que o bebê, ele não tem a imunidade formada ainda. Isso vai demorar muito tempo para ele ter. E no começo, ele ainda nem tomou as primeiras vacinas dele. Então, das 15 primeiras vacinas, quando ele sai da maternidade até os 2 meses, ele só tomou 2. Então, é um bebê que ele é exposto a doenças bacterianas e doenças virais graves. Quando a gente está doente, a gente transmite os vírus 3 dias antes de começar a ter sintoma. Então você não está sentindo nada, mas você já está transmitindo um vírus. E um vírus que para você é só um resfriado, para o seu bebê pode virar uma bronquiolite. Por isso que a indicação é de não receber visitas que não sejam essenciais, né, que não sejam da rede de apoio. Gente, eu indico até os 6 meses. Eu sei que vocês vão me matar por isso. Mas é o mais seguro. Eu sempre vou dar a recomendação mais segura. Ah, mas tem gente que fala 3 meses. A bronquiolite até os 3 meses, ela é muito grave. Mas até os 6 meses, ela ainda tem chance de internar. E o maior pico de internação de bronquiolite é entre 3 e 5 meses. Por quê? Porque é a época que os pais acabam dando uma afrouxada. E aí os bebês pegam o vírus. Entendeu? Então, o mais seguro é até 6 meses, tá? E aí a gente tá falando de visitas e locais aglomerados. Oh, meu Deus, fugiu a palavra. Igreja, supermercado, shopping. Então, se vocês são em 2, pai e mãe, um vai pro mercado, um fica em casa. Quando voltar, ainda troca de roupa, toma banho, para não correr o risco de trazer. Agora, não, eu sou mãe solo. Gente, não tem o que fazer. A gente faz aquilo que a gente consegue, aquilo que dá. A gente também não tem que ficar sofrendo com culpa pelo que não dá para ser feito. A gente precisa ficar um pouco mais em paz com as decisões que a gente consegue tomar dentro do nosso contexto. Vocês têm que pensar assim, ó, eu estou dando o melhor no contexto que eu estou com as ferramentas que eu tenho. E esse é o melhor que o seu bebê pode ter. Porque é o melhor que você pode dar. As visitas. Às vezes vai ter uma visita que vai te fazer tão bem como mãe, como mulher, que isso vai trazer tanto benefício para você que esse benefício vai se estender para o seu filho. Você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais disposta, vai tirar um pouquinho daquela questão do puerpério. Então, às vezes, essa visita em específico, ela vai trazer mais benefício do que risco para o seu filho. Deu para entender que as coisas, elas são... Cada um tem o seu contexto, cada um tem o seu peso para as coisas. Então, vocês têm que ter o conhecimento de qual que é o risco. A decisão, com esse conhecimento, quem toma é você. E você vai tomar essa decisão em paz. Com relação a locais abertos está liberado, inclusive está incentivado. Volta no quarteirão, passeia no parque, hall do prédio, sim. Saiam de casa, vejam pessoas, respiram um ar puro, deixe o seu bebê ver um ambiente diferente. Isso vai fazer bem pros dois. Só não é pra ficar tomando sol, tá? Direto no bebê. Mas passear sim. E aí você pode chamar essa visita que tanto vai te fazer bem e convidar ela pra ir dar uma volta com você no quarteirão. Ai, meu Deus. E a última coisa é a manobra de desengasgo, da parte de segurança, que eu acho que é muito importante todo mundo saber, gente, porque salva vidas. E é uma manobra que ela é muito simples. E aí, quanto mais você ouvir, quanto mais você ver, mais você vai ter segurança de lembrar caso um dia precise. E eu até falo, você tá com o seu nenê de 1 mês, 2 meses na mão, treina nele. Pega o momento que ele tá acordadinho, ele vai achar que você tá brincando. E finge, não vai fazer forte, né, de verdade, mas finge, só pra você pegar o jeito de que muda de posição, porque se um dia precisar,
você já fez isso algumas vezes. Você já tá com o negócio ali em mãos. Já tá com o negócio ali treinado, entendeu? Como que é feita a manobra de desengasgo? É importante saber que ela é diferente para os bebês acima de 1 ano e para os bebês abaixo de 1 ano. A gente vai falar de um bebê abaixo de 1 ano. Ela tem 2 partes. A primeira parte é você ter certeza, antes, né, de começar a manobra, você precisa ter certeza que o seu bebê ele tá engasgado. Então, se ele está chorando, ele pode até ter um engasgo, mas não é um engasgo que está obstruindo a respiração dele. Então, você não precisa fazer manobra de desengasgo. Se ele chora, se sai som, é porque está passando ar. Então, você vai ligar para o SAMU, você vai pedir ajuda e você vai ficar observando ele. Parou de sair som, começou a ficar vermelho ou começou a ficar meio mole, o engasgo virou total. A gente vai precisar fazer a manobra. Como que é feita essa manobra? Você vai pegar o seu bebê com esses 2 dedos seu, você vai colocar a sua mão aqui nessa mandíbula dele, aqui ao redor do rostinho dele, para te dar sustentação. Você vai passar esse nenê, as pernas, cada uma de um lado do seu antebraço, tá vendo? E esse nenê, ele vai ficar aqui, ó, apoiado no seu antebraço. O seu antebraço vai ficar apoiado na sua coxa, só que abaixado, pra gente usar da força da gravidade também. Então você tem o bebê aqui, ó, mãozinha aqui, apoiado o antebraço na barriguinha dele, com uma perninha de cada lado e o seu antebraço te dando sustentação na sua coxa. Você vai pegar essa parte aqui da almofadinha da sua mão e aí entre o ombro dele você vai dar 5 soquinhos. Você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Fez isso, você vai mudar esse bebê de posição. Agora ele vai ficar aqui, ó, virado para cima. É só segurar aqui o pescocinho dele por trás, apoiado. Ainda nessa posição, você vai pegar os seus 2 dedos e entre a linha do mamilo, você vai fazer 5 vezes, vai afundar o peito dele. 1, 2, 3, 4, 5. Olhou esse bebê, ele voltou a chorar, ele tá respirando, parou a manobra. Não, ele continua engasgado. Você vai voltar do zero e vai repetir todos esses passos até a ajuda chegar. Normalmente funciona, normalmente eles desengasgam. Espero ter ajudado, hein, com essa manobra. Todo mundo aqui, ó, 39 pessoas saem daqui hoje, 42, saem daqui hoje sabendo fazer a manobra de desengasgo. Vocês já tinham visto a manobra antes? Gente, lembrando que essas lives são só lives de aquecimento para um evento que é muito maior do que isso. Meu maior medo, engasgo. Eu compartilho disso, gente. Realmente é uma situação muito assustadora, um engasgo. E é difícil você manter a calma. Mas foi o que eu falei, quanto mais você repete isso na sua cabeça, quanto mais você vê, mais segurança você vai ter para fazer isso inconscientemente, caso precise. Meu mais velho tinha mania de se afinar e ficar roxo. Tem nenê, gente, que chora até ficar roxo. Tem nenê que chora até ficar roxo e desmaiar. De tanto que chora. E não respira, porque eles fazem assim, ó. Ah! E aí tem nenê que não puxa esse ar de volta. Acontece bastante. Tenho muito medo de, na hora do desespero, não saber fazer de nervoso. A gente fica muito nervoso, mas eu acho que na hora que a adrenalina bate, também bate aquela luta ou fuga, sabe? E aí você começa a fazer algo. Se você já tem isso inconscientemente, seu inconsciente já vai, junto com a adrenalina, fazer você agir, entendeu? Então treinem. Pega uma boneca. Eu acho muito importante saber, que o foco da aula hoje é de 0 a 3 meses. Mas eu acho muito importante vocês saberem fazer a manobra de desengasgo em maior de 1 ano, que é a mesma do adulto, porque você nunca sabe, né, quando uma pessoa vai precisar. Tem a manobra de desengasgo até para quando a gente tá sozinho.
Ó, antes da gente acabar, que eu vou falar só de mais uma coisa que eu acho que vocês precisam saber para ter uma maternidade mais leve. Vocês já estão sentindo que essa maternidade vai ser mais leve depois dessa live? Que vocês já aprenderam muito? Bom, para finalizar, vacina. Vacina, gente, começa no nascimento e vai terminar com 60 anos. Porque a gente toma vacina até mais de 60 anos. Mas vocês vão ver que cada período tem a sua vacina, com as suas possíveis reações. O que eu acho que a mãe de 0 a 3 meses precisa saber sobre vacina para se sentir mais calma. As vacinas, gente, para cada vacina que a gente toma, a gente tem um esquema. Então, por exemplo, as vacinas de 2 meses, as primeiras que são dadas com 2, elas são repetidas com 4 e com 6 meses. Então, são 3 doses que a criança toma para considerar que esse esquema ficou completo. Tem mais de uma com 2 meses. Por exemplo, tem a pneumo. A pneumo tem o seu próprio esquema com quantidade de doses. A pentavalente tem o seu próprio esquema com quantidade de doses, entendeu? Então, quando você começa, cada vacina ela é de 1 dose, de 2 doses, até de 4 doses, para considerar o esquema inteiro. Mas as primeiras doses são feitas com 2 meses e com 3 meses. A dose do nascimento que toma, a gente não considera. Então, as primeiras doses são feitas com 2 meses e outras com 3 meses. A partir de então, as novas vacinas, tipo um esquema novo, vai acontecer só lá para 9 meses de idade. Por que é importante saber isso? Porque uma vez que você começou um esquema, então quando você começou a primeira dose daquela vacina de 3 que precisa tomar, você não pode mais mudar. Então se você começou no SUS, você vai ter que terminar no SUS. Mas eu fiquei milionária depois, mas não pode mudar. Eu comecei no particular, doutora, mas eu não tenho mais dinheiro. Não pode mudar, vai ter que dar o seu jeito. Então, é muito importante que a mãe, até 3 meses, saiba disso. Porque é com 2 meses e com 3 meses, que são as primeiras vacinas, você tem que decidir se você vai começar e seguir no SUS ou se você vai começar e seguir no particular. E aí, se a questão for o particular, você tem que se programar financeiramente. Você tem que saber quanto que vai custar isso, por quanto tempo. Não é só desse mês que você tem que dar conta de pagar. Você tem que dar conta de pagar todas as doses. E como que é a vacina do particular comparado com a do SUS? Gente, quem me segue aqui no Instagram sabe o quanto eu sou a favor do SUS, o quanto eu amo a ideologia do SUS, tanto que eu saí de São Paulo, eu larguei todo o meu consultório particular para seguir o meu sonho, o meu propósito de vida, que era trabalhar no SUS. Eu só trabalho no SUS, faço a parte hospitalar no particular, mas o meu trabalho de segunda a sexta-feira é no SUS. Então, eu nunca vou deixar de recomendar algo do SUS se não tiver nenhuma perda relacionada. Então, se a vacina for a mesma, faça no SUS. Faça no SUS, porque é de graça, você tem direito, você paga seus impostos. O SUS é incrível. Só que as vacinas de 0 a 6 meses, no geral, todas elas, de 0 a 6, todas elas, no particular, elas protegem mais, elas protegem melhor e elas dão menos efeito colateral grave. Febrinha, dor no corpo, essas coisas todas vão dar. A gente tá falando de efeito colateral grave de vacina, que é muito raro, sim. Mas se você puder diminuir essa chance, gente, se você puder imunizar melhor o seu filho, faça isso, tá? Se vocês quiserem a indicação eu não consigo diferenciar entre essas duas, tá? Mas as duas que eu indico que pelo menos sejam feitas no particular é a vacina da pneumo 15 e a vacina da meningo B e a CWY. Anotem aí. Essas aí, gente, elas realmente são doenças que a gente ainda tem bastante na nossa população, que nessa faixa etária é muito grave e a gente consegue prevenir doenças, sabe? É uma coisa que não dá pra brincar. Então, gestante aí, vai fazer chá de bebê, chá de um monte de coisa, não pede kit carne, fralda, pede vacina. Fala, vamos fazer uma vaquinha pra vacina. Você
Essa família, essas 3 pessoas, junta as 3 vai dar pneumo. São caras, gente. Eu sei. Se você for dar todas, tem mês que sai por quase R$ 3.000 o mês. Cada vacina sai entre R$300 e R$500 a dose. E você precisa se programar, como eu falei. Mas é o maior investimento que você pode ter. É investimento em saúde. As vacinas de 9 meses já podem ser feitas no SUS. A vacina tríplice viral já pode ser feita no SUS. Covid pode ser feita no SUS, que é a mesma do particular. A vacina da gripe, você perde. No particular são contra 4 tipos. No SUS são contra 3. Mas tá. Pode ser feita no SUS. Com relação a efeito colateral de vacina, gente, todas elas podem dar febrinha baixa. Então, uma vez que você vacinou, a criança pode ter febre em até 24 a 48 horas. E aí, essa febre vai durar 2 dias no máximo. Não tem esse negócio de ter 3, 4 dias de febre, tá? Pode ser uma febre um pouco mais alta, mais de 38, 38,5 ali, mas normalmente são febres baixas. E lembrando que não se deve medicar a criança antes da febre da vacina. Vou dar um paracetamol para evitar de ter febre. Gente, isso não é interessante, porque quando você medica antes, você meio que você diminui a resposta imune do corpo à vacina. Então você diminui a resposta da vacina, a imunidade que a vacina induz, entendeu? Só tem uma vacina que pode medicar antes, que é a meningo B do particular. O resto não pode. Porque essa da meningo B foram feitos estudos que comprovaram que não teve queda nos anticorpos quando medicou antes. Mas eu mediquei antes, quer dizer que meu filho não vai estar protegido? Não é isso. Quer dizer que os anticorpos que foram estimulados pela vacina vão ser menos, mas ainda vai ser o suficiente para ele estar seguro, tá? Mas a gente não dá antes. Sabendo agora, vocês não vão fazer. Teve febre, aí medica. Pode usar chofebre? Pode, depois da febre. Minha mãe ouviu um pouco aqui comigo, começou a perder os mitos. Gente, a gente precisa confiar na capacidade dos nossos pais de se adaptarem e de se atualizarem. A gente precisa convidar eles a se prepararem como a gente. Eu tenho certeza que você tinha um monte de mito antes de começar a estudar e ir atrás desse tipo de conhecimento, né? A vacina da bronquiolite. Tá todo mundo ouvindo sobre a vacina da bronquiolite, né? Vou acabar com essa pergunta, tá bom, gente? A vacina da bronquiolite. A vacina da bronquiolite, ela é um pouco diferente das outras vacinas. Ela não é uma vacina que ela induz, você não injeta o agente para o seu corpo produzir imunidade. É como se você já injetasse a imunidade pronta, entendeu? É mais ou menos isso a explicação. A gente já tinha uma vacina antes que era dada no recém-nascido, que era o Palivizumab. Só que ele só durava 1 mês, justamente porque ele injeta o anticorpo pronto. Então ele só durava 1 mês. Depois surgiu uma outra, que chamava Beyfortus, que dá no recém-nascido também, e ela durava 6 meses. E agora a gente tem a Abrisvo, que é a nova vacina, que é dada na gestante. A Sociedade Brasileira de Imunização indica dar, ela é dada entre 32 e 36 semanas de gestação e ela vai proteger o bebê de ser internado e ter uma bronquiolite grave. Pode ser que ele tenha bronquiolite, mas ele vai diminuir a chance de ele ter uma complicação e uma internação por isso pelos próximos 6 meses de vida. Gente, eu especificamente não fiz post nenhum sobre isso, eu preferi esperar um pouco. Eu acho que essa vacina ela vai mudar a forma que a gente lida com a bronquiolite. Eu tenho certeza disso. Nossa, se realmente for tudo isso, a gente talvez não tenha mais problema com bronquiolite. A Sociedade Brasileira de Imunização falou que é para ser dada assim. Foi feito um estudo muito grande pela Pfizer, né, que é o fabricante, com mais de 7.000 gestantes. O problema é que esse estudo de mais de 7.000 gestantes, eu fui ler a bula, né? Ele foi feito só com gestante saudável. Então, nenhuma tinha obesidade, nenhuma tinha pressão alta, nenhuma tinha problema de tireoide e nem problema de diabetes ou alteração de glicose.
Então, como que essa vacina age nessas pessoas, a gente não sabe, porque o estudo foi feito só com gente saudável. Outra coisa, com relação à malformação no feto, o estudo que foi feito mostrou que nenhuma das gestantes, nenhuma das crianças que nasceram teve malformação. Mas o estudo sobre malformação mesmo só foi feito com coelho. E sobre fertilidade. Se a vacina ela atrapalha a fertilidade da mulher em próximas gestações. Esse estudo só foi feito com coelho. E algumas crianças que a mãe tomou a vacina, tiveram parto prematuro. E aí, no fim do estudo, ele fala assim: não há dados suficientes para comprovar ou excluir que os partos prematuros foram causados pela vacina. Então, não se sabe. Então, eu vou seguir a recomendação da Sociedade Brasileira de Imunização, porque eu sigo a ciência. E então, esses órgãos são órgãos muito sérios e eles pesquisam muito antes de dar recomendações. E como são órgãos brasileiros, eles consideram toda a situação do Brasil. Então, a SBIM está recomendando, sim, fazer a vacinação da gestante com a Abrisvo para bronquiolite. Então, eu recomendo também. Mas saibam, eu sempre vou passar informação para vocês. Saibam tudo isso que eu falei. Gente, é isso. Espero ter ajudado. A live não vai ficar gravada, infelizmente. E espero que vocês se sintam menos culpadas, que eu tenha conseguido entregar o que a gente prometeu no começo, que é o que você precisa nos primeiros 3 meses para ter uma maternidade mais leve. Vocês viram como que o conhecimento, ele não só transforma, como ele ajuda e ele tira o peso da gente, né? Então, quando você sabe o que esperar, quando você sabe o que vai acontecer, quando você sabe o que a ciência fala, você fica mais tranquila e você tem mais segurança nas suas decisões. Você tem segurança até de tomar decisões diferentes, porque o seu contexto é diferente, mas você sabe quais são os riscos de tomar aquela decisão diferente do que foi orientado. E aí você consegue colocar numa balança. O risco vale o benefício que eu vou ter? Talvez para sua situação específica vale. Só que você precisa ter conhecimento para isso.